O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, encaminhou à Procuradoria-Geral da República, PGR, o inquérito que investiga o senador Flávio Bolsonaro por suposto crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PGR possui um prazo de 15 dias para se manifestar sobre as conclusões das investigações conduzidas pela Polícia Federal, que indiciou o parlamentar. O processo teve origem em uma publicação feita pelo senador na rede social X em 3 de janeiro, logo após a captura do venezuelano Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos. Na ocasião, Flávio Bolsonaro associou o presidente Lula a crimes de tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, além de mencionar eleições fraudadas, ao afirmar que o petista seria do Foro de São Paulo. Como detentor de foro privilegiado por exercer o mandato de senador, cabe exclusivamente à PGR decidir entre oferecer denúncia formal contra o parlamentar, solicitar a realização de novas diligências ou requerer o arquivamento do inquérito. O caso coloca em debate novamente os limites da liberdade de expressão e a interpretação das autoridades sobre críticas no âmbito do jogo político. O desfecho dependerá da análise da Procuradoria e da posterior decisão do relator no STF. Para entender o peso dessa decisão que agora repousa nas mãos da Procuradoria-Geral da República, precisamos olhar para além do documento jurídico e mergulhar na trajetória dos dois protagonistas que, de formas distintas, moldaram o cenário político brasileiro das últimas décadas. Quando falamos de Alexandre de Moraes, estamos falando de um magistrado que, antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, construiu uma carreira sólida e reconhecida no direito público. Nascido em São Paulo, Moraes trilhou um caminho acadêmico rigoroso, tornando-se professor de Direito Constitucional e ocupando cargos de altíssima relevância, como de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ministro da Justiça. A sua ascensão ao STF em 2017 marcou uma mudança de paradigma na Corte. Ele é, hoje, uma figura que desperta reações intensas. Para alguns, é o guardião intransigente da democracia e das instituições contra ataques digitais e ameaças antidemocráticas. Para outros, é o símbolo de uma judicialização excessiva da política. Essa característica de ser um juiz que atua com firmeza e que centraliza investigações de grande repercussão é justamente o que torna este inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro tão emblemático. Ele não apenas julga, ele conduz o ritmo do embate entre o judiciário e o legislativo, um terreno que, convenhamos, tem sido minado por tensões constantes nos últimos anos. Do outro lado, temos Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e uma peça fundamental na construção da narrativa política da família. Flávio iniciou sua vida pública cedo, sendo eleito deputado estadual no Rio de Janeiro ainda muito jovem, onde permaneceu por vários mandatos antes de chegar ao Senado Federal em 2018. A trajetória de Flávio é marcada por uma transição da política convencional do Rio de Janeiro para o epicentro do poder nacional, sempre acompanhando a ascensão do fenômeno político representado por seu pai. Ele é, indiscutivelmente, um estrategista que compreendeu muito cedo o poder das redes sociais e a força da comunicação direta com a base bolsonarista. Se voltarmos no tempo, veremos que Flávio sempre ocupou um papel de linha de frente, muitas vezes sendo o porta-voz de críticas contundentes aos adversários, o que inevitavelmente o colocou no centro de diversas controvérsias judiciais muito antes de 2025. O episódio das rachadinhas, por exemplo, foi um capítulo que durante anos ocupou o noticiário e testou a resiliência política do senador, mostrando que ele sempre esteve sob o radar do Ministério Público e dos tribunais superiores. Agora, quando o ministro Alexandre de Moraes encaminha esse inquérito à PGR, estamos vendo o reencontro de dois mundos que colidem com frequência. A fala do senador sobre o presidente Lula, associando-o a crimes graves e ao Foro de São Paulo, não é apenas um comentário isolado, mas sim a continuidade de um estilo de fazer política que preza pela polarização extrema. O que mudou? Talvez o nível de tolerância dos tribunais. Anos atrás, declarações desse tipo poderiam ser vistas apenas como calor do debate parlamentar, protegidas pelo que chamamos de imunidade parlamentar. Hoje, porém, o Supremo tem adotado uma interpretação muito mais restrita, onde a liberdade de expressão não pode ser um escudo para o que eles consideram abusos ou disseminação de inverdades que atacam a honra ou a lisura das instituições. Esse embate coloca em xeque a autonomia do mandato parlamentar.
O que se repete é a dificuldade do sistema político brasileiro em encontrar um limite claro entre o que é o exercício legítimo da oposição e o que se configura como um crime contra a honra ou um ataque que justifica a intervenção do direito penal. Na minha visão, a televisão brasileira e a cobertura jornalística como um todo têm tido um papel difícil, quase de equilibrista, ao noticiar esses eventos. É preciso informar sem que pareça que estamos tomando partido, embora o próprio cenário político brasileiro hoje em dia quase force a sociedade a escolher um lado. Particularmente, acho que o Brasil vive um momento de fadiga institucional. A constante troca de acusações entre a cúpula do Poder Judiciário e membros do Legislativo retira o foco de pautas que, para o cidadão comum, seriam muito mais urgentes, como a economia, a saúde e a educação. Quando vejo esse inquérito avançar, não posso deixar de pensar que estamos vivendo uma repetição cíclica de um script que não leva o país a lugar nenhum. A judicialização da política transformou os tribunais em arenas partidárias, e a política, por sua vez, muitas vezes se comporta como se estivesse dentro de um tribunal, sempre esperando o próximo indiciamento ou a próxima decisão monocrática. O futuro de Flávio Bolsonaro, agora nas mãos da Procuradoria-Geral da República, é um teste para o novo comando da PGR e para a estabilidade das relações entre os poderes. Se a PGR optar por oferecer a denúncia, teremos um processo criminal de alto impacto. Se optar pelo arquivamento, teremos uma sinalização de que o STF talvez precise rever os limites impostos à fala dos parlamentares. O que esse momento revela, no fundo, é que o Brasil ainda não conseguiu definir, de forma consensual, o que é o jogo democrático aceitável. Estamos em um estágio onde a palavra, que deveria ser a ferramenta do político, tornou-se a arma que pode levar à perda do cargo ou à condenação judicial. É um cenário tenso, de vigilância constante, onde cada postagem em rede social é pesada em uma balança jurídica. O que me preocupa pessoalmente é que, enquanto o debate público for travado nesses termos, a política brasileira perde sua capacidade de negociação, de conciliação e de construção de futuro. Ficamos presos no passado, revirando inquéritos e discutindo quem ofendeu quem, enquanto o país continua precisando de soluções práticas e de um ambiente onde a crítica política, por mais ácida que seja, não precise ser mediada por delegados e ministros de tribunais superiores. É um jogo perigoso para a própria democracia, pois, no momento em que a justiça se torna o árbitro final de toda e qualquer divergência política, a própria essência do debate democrático corre o risco de ser silenciada pelo medo da punição. Seguiremos acompanhando esse desdobramento com a atenção que o caso exige, pois a decisão da PGR sobre esse inquérito será, sem dúvida, um dos termômetros mais importantes para medir como as instituições tratarão a oposição política nos próximos anos.